Carta enviada dia 23 de agosto de 2004, localidade Vespasiano, Minas Gerais. Religião evangélica. Idade 16 anos. Escolaridade 2º grau, incompleto. Profissão office boy. 1. Quantas horas Cristo ficou na cruz? 2. Como se chamava o chicote usado para chicotear Jesus? 3. Quantos membros tinha o tribunal que julgou Jesus culpado? 4. O que significa a cruz? 5. Qual a distância percorrida por Jesus até Gólgota? 6. A cruz naquela época era feita sob a medida do condenado? 7. A cruz em que Jesus foi crucificado era feita mesmo para ele ou para Barrabás? 8. Barrabás era maior em tamanho do que Jesus? 9. Jesus foi esticado para ser crucificado? 10. Quantas chicotadas tomou Jesus? Muito prezado, salve Maria. Você me faz muitas perguntas cujas respostas não estão no Evangelho. Algumas delas podem ser respondidas pela razão, de outras é impossível conhecer a resposta. De todo modo, sobre esse assunto da crucificação, só o que está no Evangelho é que importa saber. Vamos então a algumas respostas. Pelo Evangelho se sabe que Cristo foi levantado na cruz à hora sexta, ao meio-dia, e que morreu à hora nona, às 15 horas nossas. Portanto, Jesus ficou na cruz umas 3 horas. O instrumento usado pelos soldados romanos para chicotear chamava-se flagellum, que em português se chama flagelo. É uma espécie de chicote com umas bolinhas de chumbo ou ferro nas pontas das tiras. Pelo sudário de Turim, dá para saber quantas bolinhas de metal havia e quantas chicotadas foram dadas em Jesus, deixando marcas que sangravam. Agora, neste momento, não tenho os dados a respeito do número de marcas feitas pelos flagelos no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, nem quantas foram as chicotadas. O Sinédrio tinha normalmente 70 membros. Quantos julgaram Jesus não se sabe. Possivelmente, alguns não estavam presentes, ou por covardia, ou porque não foram chamados, já que o julgamento se fez à noite. A cruz era o castigo mais infame naquele tempo. Na Sagrada Escritura está escrito: maldito aquele que pende no madeiro. Nosso Senhor quis morrer na cruz porque assumiu todas as nossas culpas diante de Deus, a fim de resgatar a dívida que o homem tinha com Deus. Esse sinal da maldição, depois da morte de Cristo, se tornou o sinal da salvação e o sinal do cristão. Não sei a distância que Nosso Senhor percorreu, mas como o caminho da Via Crucis é conhecido, é possível sabê-la com facilidade. Claro que a cruz não era feita sob medida do condenado. Bastava fazer uma cruz com 2 pedaços de madeira e colocar a pessoa condenada dependurada nela. A pessoa crucificada morre por asfixia, porque estando dependurada, ela não consegue expelir o ar viciado dos pulmões, e o acúmulo de gás carbônico nos pulmões a leva à morte, lentamente. Por isso, os crucificados procuravam expelir o ar impuro dos pulmões, fincando o pé no poste da cruz, assim para poder mover o diafragma e limpar os pulmões. Daí, demorando mais a morte, quebravam-se as pernas dos crucificados para que eles morressem mais depressa. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.